Salmo 123, meus irmãos. Solicitude por auxílio divino. Cântico de romagem. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Abençoa-nos, Senhor, essa pequena porção da Tua Palavra. Ensina-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Percebo, minhas irmãs, que o mundo dos tempos, diz dos salmistas, não é muito diferente do nosso, né? O mundo do tempo deles só não tinha todo esse avanço tecnológico, mas o ser humano era o mesmo. O ser humano tinha o mesmo coração, orgulhoso, soberbo, coração desprezível, coração que corre para fazer o que é mal. E se não fosse Deus, certamente não haveria bondade nessa terra. Se não fosse a presença do Espírito Santo aqui entre nós, não haveria gestos nobres, não haveria ética, não haveria moralidade, não haveria coisas boas para nós desfrutarmos. Quando olhamos para este salmo, o que a gente está vendo aqui é algo que usualmente nós fazemos hoje no século XXI também. Reclamamos de uma sociedade que despreza a igreja, reclamamos de uma sociedade má, reclamamos de uma sociedade soberba, uma sociedade desprezível. Quando nós olhamos, minhas irmãs, o contexto das Escrituras, nós vamos ver que o que Salomão diz em Eclesiastes é certo. Não há nada de novo debaixo do sol. Nada. A história vem, a história vai, a história é contada e recontada, sempre da mesma forma, porque o coração do homem está sempre fazendo o que é mal. E do outro lado sempre tem um grupo de pessoas, normalmente a igreja, clamando pela justiça de Deus, clamando pela bondade de Deus, clamando pela misericórdia, como o salmista aqui clama, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, clamando pela salvação do Senhor. Nós, meus irmãos, como igreja, nós precisamos desesperadamente tirar os nossos olhos desse mundo e fitar os nossos olhos só no Senhor, só em Deus. Nós só viveremos bem, ou pelo menos um pouco melhor nesse mundo, se nós olharmos única e exclusivamente para o nosso Senhor. Como ele diz aqui no versículo 1, a ti que habitas nos céus, eleva o que? Os olhos. E ele continua, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, os da serva nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Ou seja, a igreja, ela só tem um lugar para olhar. A igreja só tem uma direção para onde ela deve olhar, que é para o Senhor. Isso significa que a igreja é movida pela fé em homens, pela fé em governos, pela fé na tecnologia. Não, a igreja é movida pela fé no Senhor. A igreja é movida pela esperança de que um dia tudo isso vai ruir, tudo isso vai desmoronar, tudo isso vai acabar e nós participaremos da eternidade com Deus. Porque essa não só é a nossa esperança, mas também deve ser o desejo do nosso coração. Por isso então que os nossos olhos não podem estar fitos em todo o mal que nós estamos vendo diante de nós, embora eles sim, muitas vezes, até mesmo nos alcancem. Mas nós precisamos, minhas irmãs, olhar para o Senhor como o Senhor que se compadece de nós, como nenhum outro vai se compadecer. Nós precisamos olhar para o Senhor como
um bom pai de misericórdias, um bom pai de bondade, um bom pai de benignidade, um pai que jamais abandonará o seu filho. Como diz o salmista, ainda que o seu pai ou ainda que a sua mãe, venham a lhe abandonar, o Senhor nunca nos abandona, nem mesmo por causa dos nossos pecados, porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, são ilimitadas. O Senhor julgou a Israel, levou Israel para o cativeiro, mas também promoveu um remanescente futuro. Isso é a misericórdia de Deus. Ele poderia ter destruído toda a nação por completo, mas o Senhor escolheu salvar 70 anos depois um remanescente, e ainda fez com que um soberano ímpio decretasse o retorno do seu povo à sua terra, a cidade santa, para reconstruir os muros e reconstruir o templo. Minhas irmãs, quer misericórdia maior que essa? Pois todo aquele povo deveria perecer nas mãos dos seus adversários, porque era um povo mau, mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Deus é fiel, e na aliança de Cristo conosco, através do seu sangue, Deus nos prometeu estar conosco até o último dia de vida nesta terra. Quando olhamos para esse salmo, nós vemos exatamente isso, em que pese, mesmo com o escárnio social, mesmo com o desprezo social, mesmo com a soberba da sociedade em relação à igreja, minhas irmãs, mesmo a nossa alma, muitas vezes estando aqui, como diz o salmista, saturada de tanto mal que está à nossa volta, ainda assim, minhas irmãs, as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Ainda assim, a graça de Deus habita sobre nós, e o nosso olhar deve estar na direção do foco, o nosso olhar deve estar na direção do alvo, o nosso olhar deve estar na direção do nosso Redentor, do nosso Senhor, do nosso Salvador, porque, minhas irmãs, o que podemos esperar de homens? O que podemos esperar de autoridades? O que podemos esperar de governos, independente de qual governo seja? O que podemos esperar deles? Eles não salvam, eles não são misericordiosos. Sexta-feira passada acabou lá a declaração para quem declara imposto de renda, O Estado não tem misericórdia. Quanto mais ele puder te roubar, quanto mais ele puder tirar de você, quanto mais ele puder te fazer mal, ele vai fazer. E por outro lado, vai comprar outras pessoas com as suas benesses. Enquanto uns sofrem, outros recebem benefícios do Estado. E nem querem trabalhar, Trabalhar para quê? Se o Estado me paga todo mês, me dá um dinheirinho todo mês, para que eu vou trabalhar? E assim vivemos, minhas irmãs, numa sociedade injusta, numa sociedade que nós não temos a quem recorrer. Por isso que o salmista diz: Senhor, estou saturado, estou cansado, não aguento mais tanta injustiça, não aguento mais tantos homens fazendo mal. A única coisa que eu posso esperar, que eu posso ter esperança, é da tua misericórdia sobre a minha vida. A única coisa que eu posso fazer é elevar os meus olhos a ti, como um servo faz com o seu senhor, como uma serva faz com a sua senhora. Eu só posso olhar para ti e esperar do Senhor a minha salvação, esperar do Senhor que a misericórdia desça, e essa misericórdia me alcance e me sustente durante todos os dias da minha vida, porque, como disse o próprio Senhor Jesus em Mateus 6, quando ele fala de ansiedade, os dias são maus, basta cada dia o seu próprio mal. Deus então tenha misericórdia de nós, que o Senhor então Ele nos ajude a continuarmos a caminhar dependendo só dEle, dependendo única e exclusivamente das misericórdias dEle,
porque Deus não deixa de sustentar o seu povo. O Senhor não deixa de abençoar o seu povo. O Senhor não deixa de guardar o seu povo. Ainda, minhas irmãs, ainda que venhamos perder a vida pela causa de Cristo, o Senhor nos guarda. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso sustento. O Senhor é aquele que derrama sobre nós da sua graça. O Senhor é a própria misericórdia sobre nós e tem nos dado do seu Espírito para que venhamos a suportar as adversidades desse mundo, para que venhamos suportar os males dessa terra, para que venhamos suportar e suportar com alegria, suportar com paz no coração, sabendo que nós temos um Senhor, que nós temos um Redentor, que nós temos um Salvador, que nós temos um Senhor que é misericordioso, que é bom e que guarda o seu povo, abençoa os seus filhos, cerca-os da sua graça, cerca-os da sua bondade. Ele é a nossa fonte de refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós sabemos, minhas irmãs, que sempre podemos contar com Deus. Nós sabemos, minhas irmãs, que sempre podemos orar, falar com o nosso Senhor, e Ele do seu alto e sublime trono, Ele inclina os seus ouvidos, ouve a nossa oração e nos responde a oração que fazemos, porque isso é promessa dEle. É promessa do Senhor responder às nossas orações, é promessa do Senhor abençoar o seu povo, não só através da nova aliança, mas até mesmo através da antiga aliança em Abraão, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida e da família de Abraão. Então, minhas irmãs, nós devemos nos sentir abençoados, mesmo com todas as dificuldades que possamos enfrentar, mesmo com todas as tribulações que possamos estar atravessando, mesmo com todas as dificuldades, até mesmo de levantar pela manhã, de ir para o trabalho, ou de fazer qualquer outra coisa na nossa vida, a misericórdia do Senhor está sobre nós, sua graça está sobre nós, seu cuidado está sobre nós, e nós, minhas irmãs, precisamos olhar para aquele que habita nos céus e descansar, como nos chama, nos convida o livro de Hebreus, descansar, repousar em paz do Senhor. Pode estar tudo caindo à nossa volta, mas quando os nossos olhos estão fitos no Senhor, nós descansamos na nossa rocha eterna, nós descansamos no nosso Senhor, e não há problema nessa vida que vá tirar os nossos olhos do nosso Deus, porque é ali que os nossos olhos devem estar, na direção do nosso Senhor. Pai amado, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos com os nossos olhos em Ti, a não tirarmos os nossos olhos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos, Pai, em Ti, que é a nossa fonte de refúgio, de segurança e de proteção. Abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.